Nós temos falado sobre destinado para ser, estamos falando sobre o seu chamado claro para cumprir a sua vocação. 2 semanas atrás a gente falou que o meu e o seu chamado principal é qual mesmo, gente? Vocês lembram? Relacionamento com Deus. O primeiro chamado de todos nós, independente de quando nascemos, independente do nosso sexo ou das nossas habilidades, o primeiro chamado que todos nós temos é de se relacionar com Deus. É se relacionar com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, então a gente sabe qual que é a nossa identidade. E aí quando a gente sabe quem nós somos, filhos e filhas, a gente agora tem um propósito. Eu tenho um motivo para acordar todo dia de manhã, e não é ganhar dinheiro, não é ser bem sucedido, é fazer discípulos, é pregar o evangelho, é entregar a minha vida para algo que representa muito mais do que o meu sucesso. E enquanto a gente está vivendo o nosso propósito, você fala: Gustavo, mas como que eu vou formar discípulos? Como que eu vou então fazer essas coisas? Aí entra a vocação. E aí nós falamos que a vocação na Bíblia, ela é listada nos 5 ministérios. Vocês lembram quais são os 5 ministérios, gente? Que aí nós falamos semana passada, o Rick aí, fizemos um exercício aqui de achar os 5 ministérios na vida de algumas pessoas, que você tem os ministérios de apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Você tem todos esses, e todas as ocupações. O que são as ocupações? São as funções. Você pode ser um líder, você pode ser um músico, você pode ser alguém que dá oi, você pode ser alguém da mídia. Qualquer ocupação que você tenha, você pode exercer a sua vocação. Você pode exercer aquilo que o Senhor chamou você para fazer. Então eu queria ler com vocês um texto que fala um pouco mais sobre como é que a gente entende essas coisas. Sabe, Paulo é a pessoa que mais fala sobre essa questão dos dons e dos ministérios na palavra. E Paulo, ele é um cara que não gosta que as pessoas fiquem superficiais nos assuntos. Você já foi numa conversa, que às vezes você chega numa conversa assim, e aí você vê que as pessoas têm todos os conhecimentos que parecem ser profundos, mas quando você faz uma pergunta um pouco mais, você vê que ela não sabe nada. Às vezes é a gente mesmo. A gente está lá num assunto, você está falando, sei lá, sobre o Corinthians, e aí você está falando não sei o quê, aí tem um cara que conhece a escalação, tem um cara que conhece, né, o que está sendo conversado no dia a dia do clube. E aí você vai, e aí você fica: não, é isso aí, eu vi, claro que eu vi a notícia, viu nada. A gente se finge de ter conhecimento de alguma coisa, mas na verdade a gente é raso, superficial. Você leva lá o carro para arrumar, e aí o mecânico chega e começa a falar para você: não, porque isso aqui precisa arrumar. Você fala: claro, não, com certeza, tem que arrumar. Ele pode estar te enganando e você não sabe. Não, Joel não engana, gente, não engana. Mas assim, quando você não estuda sobre algo, você fica o quê? A gente não tem o costume de falar: então, eu não sei. É mesmo? Me explica por quê. A gente não tem essa inclinação, já percebeu? A gente sempre tem que parecer que a gente sabe de tudo. Eu não sei como é que é essas coisas de igreja. Não é nem igreja, é igreja. Eu sei como é que funciona esses negócios de louvor. Eu sei como é que funciona esses negócios de tá. E aí quando a gente fala: eu sei como é que funciona, você acabou de levantar uma muralha que você não pode aprender mais nada. Já sei como cuidar de uma célula, já sei como multiplicar, já sei como viver em santidade, já sei como vencer esse pecado, já sei como não sei o que, já sei, então já sabe, então por que Deus não te levou para o céu? Já sabe tudo. A humildade é uma característica essencial para aqueles que querem experimentar o poder de Deus. Humildade não é pensar menos de você mesmo, é pensar menos em você mesmo. Então eu não penso que eu não sou merecedor de receber uma cura. Eu não penso que eu não sou merecedor de poder orar por alguém. Eu falo: Senhor, eu penso tanto menos em mim, que eu vou lá orar por aquela pessoa, e o Senhor vai me entregar uma palavra para eu abençoar ela. Mas e os meus pecados? Jesus, a palavra diz que dos seus pecados eu já não me lembro mais. Então por que eu e você vamos nos lembrar? É lógico, gente, que o pecado,
ele faz uma coisa. O pecado, ele tira a nossa autoridade. Isso é fogo. Isso a gente sente. Porque às vezes a gente tem convicção, a gente vem de um estudo, de uma semana, de algo muito importante, a gente tem convicção da nossa vocação, do ministério que Deus nos chamou, a gente vem numa intensidade muito boa, e aí a gente peca, a gente comete um erro, e aí a gente pensa que tudo que a gente construiu até hoje foi por lixo. Alguém já pensou isso além de mim? Parece que tudo que você conquistou até hoje foi o que, Henrique? Perdeu, foi por lixo. E a gente começa a pensar menos, eu não sou merecedor, eu não mereço, porque agora, aí tem uma oportunidade de você orar por alguém, tem uma oportunidade de você falar de Jesus para alguém, tem uma oportunidade de você poder ser sal e luz, e você pensa, não posso, se sente condenado. A condenação, ela vem para desautorizar eu e você. A condenação vem falar para você, está vendo a autoridade que um dia Jesus te deu? Eu estou tirando ela fora. Como se o diabo fosse capaz de fazer isso. Mas ele não é capaz. Porque o diabo não tem poder sobre a minha e a sua vida, amém? Aquilo que o Senhor deu, o diabo ele não pode vir sacar da gente. A não ser que eu e você demos oportunidade para ele fazer isso. Agora eu pergunto para você. Se você der uma ênfase maior nos seus pecados do que naquilo que Deus já deu para você, o que você acha que vai acontecer? Você vai viver um crente sempre pensando nas coisas que te faltam. Imagina um crente insatisfeito. Conhece? Eu. Tá tudo bem? Tá, mas podia estar melhor. Tá faltando isso, está faltando aquilo. E essa insatisfação corrói a nossa alegria. E aí quando a gente vê, nós estamos tão insatisfeitos que a gente vai pecar para ver se satisfaz. Já aconteceu isso com alguém? Comigo já. Aí você fala, o que vai me satisfazer agora? Pecado. Esse tipo de pensamento. Porque pecado não é só o que a gente faz, pecado também acontece aqui, na cachola. Quando nós pensamos mal de nós mesmos, nós estamos pecando, porque o Senhor não pensa mal de nós. Está na Bíblia. E aí, olha que maluco, a gente começa a entrar nesse ciclo de insatisfação, aí a insatisfação nos leva ao quê? Ao pecado. E aí o pecado pensa que nós vamos estar satisfeitos. Só que no final nós estamos satisfeitos? Não, porque você comete o pecado e você não fica satisfeito. Mas aí você se sente condenado. E a condenação tira toda a autoridade que Jesus deu para mim e para você. Presta atenção nisso, gente. Tira a autoridade, não tira o Espírito Santo. A autoridade é aquela ousadia que você tem em falar, vem aqui, eu vou orar por você, eu posso orar por você, eu posso ser sal e luz, eu posso evangelizar, eu posso falar isso, eu posso assumir esse compromisso de oração, eu posso assumir esse compromisso de jejuar, eu posso dizer não para essas coisas. Sabe essa ousadia que você tem para dizer não para o pecado? Isso chama autoridade. Isso vem por causa de quem? Por causa de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, Ele nos deu esta autoridade. Vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Autoridade dada por Jesus. Ele que nos deu essa autoridade. Aí quando nós vivemos no pecado, o que acontece? Essa autoridade sai. A gente pensa, eu não mereço, eu não posso exercer. Eu não mereço, eu não posso, eu não mereço, eu não posso. Isso é recorrente. Na mente de alguém que ou está no pecado, ou pensa muito pouco de si mesmo, tem uma falsa humildade. Gustavo, o que isso tem a ver com destinado? O que isso tem a ver com vocação? Tem tudo a ver. Porque se a gente pensar errado, a gente vai viver errado. E se a gente viver errado, a gente não vai conquistar aquilo que Deus tem para a gente. Faz sentido, gente? Você tem tudo. Você tem um cheque em branco. Mas aí fica, mas eu não sei o que eu faço. Mas tem tantas opções. Mas a minha... Mas peraí. Deus já te deu um chamado, se relacione com Ele, já te deu um propósito para você viver a sua vida. Agora chegou o momento da gente colocar em prática. De orar, de vir receber oração, sem medo e sem duvidar.
Porque talvez você vai falar, Gustavo, mas você vai voltar semana que vem e você vai falar assim, ai, mas eu não fui curado, acho que quem orou por mim estava em pecado. Não é assim que funciona. Tipos de experiência com Deus não são feitas para serem analisadas, são feitas para serem experimentadas. Então eu experimento, não aconteceu, eu vou de novo, não aconteceu, eu oro de novo, não aconteceu, eu vou de novo. Por quê? Porque eu creio que o Senhor pode fazer. Mas quando eu me escondo atrás do, não foi, acho que não é para mim, é porque eu estou em pecado, Deus não me curou. De onde vêm essas mentiras? Porque nos falta conhecimento da palavra. Porque a gente, como eu falei no começo, a gente é superficial nas nossas convicções. Bate um ventinho mais forte, a gente, será que eu sou crente? Cai num pecado, ai meu Deus, perdi a salvação. Quem disse? A gente fica mais com medo, a gente vive a vida inteira aqui na terra com medo de ir para o inferno e não vive o céu que Deus prometeu para a gente aqui. Mas para isso tem que se arriscar, repete comigo, se arriscar. Vida cristã precisa se arriscar, precisa ir pedir oração, precisa ir confessar o pecado. Mas o que vão pensar de mim? Dane-se, eu quero estar bem diante do meu Criador, bem diante das pessoas para poder abençoar. Penso menos em mim, eu penso mais naquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida. Aqueles 5 ministérios, gente, só se desenvolveram na vida das pessoas que vocês estudaram semana passada, na vida de outras, porque primeiro elas tiveram um encontro com Deus que mudou tudo, e eles estiveram dispostos a, eu vou deixar de ser médico, eu vou deixar de ser pescador, eu vou deixar de ser o que me chamaram para ser, para seguir a Jesus. Vou deixar relacionamento, vou deixar pai e mãe, que na questão era segurança, era o conforto, vou deixar minha tradição, vou deixar aquilo que eu aprendi, tudo para seguir a Jesus. Isso é ousadia que vem por causa de um chamado de Jesus. Gustavo, eu não experimentei isso na minha vida ainda. Falta um encontro com Jesus. Gustavo, mas eu penso sobre isso, mas eu ainda não disse sim. Falta um chamado de Jesus, não meu, não do seu líder, não do pastor dessa igreja, de qualquer outra igreja, não do cara do YouTube. Falta uma experiência com Jesus, porque a experiência com Jesus é divisor de águas. Mas eu já tive isso uma vez. Se você já teve uma vez, como diz a palavra, volte ao primeiro amor. Agora, gente, não dá mais para ser superficial nos nossos dias. Não dá para sentar numa roda de crente e ficar concordando com tudo. Ai, Deus é bom, aleluia. Não dá para ficar citando o Senhor, meu pastor, nada me faltará, sem crer naquilo. Não dá mais para vir em apelo e falar, Senhor, eu espero que alguma coisa mude. Aí quando alguém ora por você e não acontece nada e você não chora, você volta para o seu lugar e fala, ai, nada aconteceu. Apelo não é para acontecer alguma coisa, apelo é para nós nos arrependermos. Apelo é para nós falarmos, Senhor, eu estou aqui porque eu não sei mais como orar por essa situação, igual nós fizemos aqui, e eu preciso de alguém intercedendo por mim. Vamos junto. Quando tem um apelo de arrependimento, não é para você chegar e falar assim, eu estou esperando para sentir um negócio, que não vai sentir nada. É aqui, Senhor, eu reconheço que aqui é o lugar que eu deveria estar, aos teus pés, como nós cantamos naquela música que a gente canta há um tempo, tudo que tenho é teu, meu lugar é aqui, Senhor, aos teus pés, independente de meus erros ou acertos, meu lugar é aqui. Você vê como faz diferença, gente? A religião mata a gente. A religião fala que a gente tem que merecer. E o Senhor está falando, vem para mim, confia em mim, segue-me. Isso tem a ver com vocação, com chamado, gente. Porque ninguém pode servir a Jesus e servir a própria vontade. E no texto de 1 Coríntios 12, que eu quero ler com vocês, Paulo está falando sobre dons espirituais. E quando ele está falando sobre dons, às vezes a gente pensa também que a gente sai escolhendo dons. A gente pensa que a gente pode ficar, dom vem pelo Espírito Santo, ponto final. Dom vem pelo Espírito Santo. Sem relacionamento com Ele, tem dons? Não. Gustavo, mas o meu pecado, seu pecado já foi perdoado na cruz. Isso não é desculpa para não buscar o Espírito Santo.
Existência de pecado não é desculpa para não buscar o Espírito Santo. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça de uma vez por todas. Comodismo que passa na gente, esse desânimo. Ai, estou desanimado. Parece que nada na minha vida vai para frente. Então eu preciso ver para acreditar? Ou eu creio e depois eu vejo? Como é que é o padrão da Bíblia, gente? Eu primeiro creio, sem enxergar. Eu creio antes de ver aquilo acontecer. Quando você é cristão e você fica vendo para crer, você não está sendo cristão. Você está importando algo de fora do mundo para dentro de uma concepção cristã e nunca vai dar certo. Ó Senhor, eu quero o resultado primeiro, para depois eu vejo se eu começo um compromisso. Não acontece. O compromisso vem antes. O compromisso vem no coração. Eu me comprometo a orar. Eu me comprometo a me preparar. Eu me comprometo a ler a Bíblia. Os dons que nós vamos ler agora se manifestam, gente, a partir do momento que nós nos comprometemos com esse tipo de vida. Não com uma vida perfeita, mas com uma vida cheia do Espírito Santo. Está na hora. Está na hora, gente. Não dá mais para a gente esperar e ficar assistindo nessa cadeira. Assistindo as coisas. Assistindo o louvor. Não dá mais. Você não tem um incômodo no seu coração disso? Não queima no seu coração essas palavras de que, não dá mais para a gente sentar e ficar assim, assistindo o culto? Não dá mais. A Bíblia diz que os mornos vão ser o quê? Vomitados da boca. Não vão fazer parte do reino. E é sempre aquele negócio, né? Sempre usa aquela pergunta, né? E se Jesus voltar hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Aí todo mundo fica com medo, porque aí todo mundo lista os pecados. Pior do que aqueles que listam os pecados é aqueles que aparecerem na frente de Jesus e Jesus falar: Pai, em teu nome realizamos milagres, expulsamos demônios, fizemos várias coisas. E aí Jesus vira e fala: aparta-te de mim, porque eu não conheço vocês. Que vocês podem ter feito muita coisa, ter assistido muita coisa, mas eu não conheci o coração de vocês. Vocês nunca se aproximaram do meu coração. Chamado, gente, só pode ser frutífero na minha e na sua vida com relacionamento com Deus. Não dá mais. Não dá mais para viver uma vida, um pé no mundo, um pé na igreja. Porque você está no mundo, não se engane. Não dá mais para você ter a sua mente dividida. Eu creio, não creio, creio, não creio. Creio para dinheiro, não creio para relacionamento, creio. Não dá mais. Jesus quer tudo de você, porque Ele tem muitas coisas para realizar na sua vida. Mas está na hora da gente assumir um compromisso sem medo. Corre o risco. Eu desafio você. Corra um risco de assumir um compromisso com Deus, para você ver se Ele não vai fazer coisa na sua vida. Mas não volte atrás no compromisso. Faz um compromisso com a boca e amanhã já queima ele. O Senhor não honra esses compromissos feitos assim. 1 Coríntios 12. Paulo está falando sobre profundidade. Ele está falando: eu convido vocês, meus amigos leitores, a irem mais profundo no entendimento daquilo que o Espírito Santo quer fazer através de vocês. Olha o que diz o texto. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, quando vocês ainda não criam em Deus, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Isso é muito importante, grifa aí, ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles.
Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneira diferente, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. O Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito, dá uma mensagem de conhecimento especial. A o mesmo Espírito dá grande fé, e ao outro, o único Espírito concede o dom de cura. A ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Rápido. Idolatria. Se há idolatria, não tem Espírito Santo. Gustavo, entreguei minha vida para Jesus um dia. Eu creio que eu fui salvo. Glória a Deus. Tem outro ídolo na sua vida? Se tem, ele bloqueia o agir do Espírito Santo. Idolatria mata o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é amigo, ele não é ídolo. Amigo, o Espírito Santo ele é relacional. Meu amigo, nosso amigo Santo Espírito. Agora, quando a gente trata como ídolo, é distante, frio. Ídolos mudos, como diz aqui o começo do texto de Paulo. Percebeu isso? Ele não fala só ídolos, ele fala ídolos mudos, que não falam, que não têm relacionamento, que não expressam sua vontade. O Espírito Santo está dentro de mim, de você, fala: eu quero isso aqui para a sua vida, eu quero que você seja bem sucedido, eu quero que você experimente Jesus, eu quero que você ore pelas pessoas, eu quero que você profetize. Ele está aí dentro de você, está fazendo assim, está pulsando. Vai, eu estou aqui. Eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Eu não olho os seus pecados, eu confio em você. E nós estamos dando ouvido a Ele, ou nós estamos cultuando os nossos altares, os nossos ídolos? A imagem é um ídolo. Se você investe mais tempo se aprontando num espelho do que lendo uma palavra, chama ídolo. Desculpa. Se você investe mais tempo no seu computador, no seu celular, no seu PS4, do que na leitura da palavra, isso se chama ídolo. Se você investe nas suas redes sociais mais tempo do que lendo a palavra, se chama ídolo. Se você coloca o seu trabalho acima das suas prioridades com Deus, se chama ídolo. Se você coloca a sua faculdade, sua escola, sua nota, sua aprovação acima de Deus, isso se chama ídolo. E com ídolo não tem Espírito Santo, não tem dons, não tem milagre, não tem nada. A vida cristã vira o desempenho. Eu tenho que me esforçar para merecer alguma coisa de Deus. E aí quando a gente tem um apelo de cura, de libertação, a gente vai com dúvida no nosso coração, porque a gente pensa que é por mérito. Eu mereço, mas eu não li tantas vezes a Bíblia essa semana. Será que Deus pode mesmo fazer isso comigo? Deus não pensa como eu e você. E sabe, a palavra aos que se sentem ou se autodeterminam desanimados. O seu desânimo é responsabilidade sua, não de Deus. Fazer alguma coisa com relação ao seu desânimo é minha e sua responsabilidade. Se entregar para as emoções é o caminho mais fácil. Ai, está difícil. Lá está difícil. Parece que nada acontece no MAG. Não vai acontecer mesmo, porque o MAG é feito de mim e de você. Nós fomos um bando de desanimado aqui. Não adianta vir, sei lá, qualquer banda aqui. Não adianta vir o DJ PV com as músicas de batida dele lá. Não adianta vir qualquer pessoa que vai fazer a gente se desanimar. Porque o máximo que a gente vai experimentar é uhul, legal. Depois que a gente sai, zero. Vazio. Oco. Ídolos mudos. Nosso Deus não é mudo. Nosso Deus fala, Ele está vivo.
Mas para isso a gente precisa se achegar a Ele com um coração humilde. Falar: Senhor, eu não sei todas as coisas, mas eu creio que o Senhor pode me ensinar e pode fazer. Se a pessoa quer falar de dons, como é que eu faço para fazer dom de línguas? Como é que eu faço para ter dom de cura? Isso é do Espírito Santo, pergunta para ele. Mas o que Paulo adverte aqui é: ídolos são opostos ao Espírito Santo, não habitam no mesmo lugar. Nós estamos dispostos a colocar a nossa vida, as nossas convicções na reta, por conta do Espírito Santo? Estou falando sério. E a minha reputação? Eu estou aí com a minha reputação. Aqui no louvor agora, a gente ia fazer outra coisa. Estava me matando para imprimir um monte de folha ali. A gente ia fazer um teste mó legal, vai ficar para outro dia. Glória a Deus. Matei lá a Maíra de imprimir as coisas e tudo, coitada. Aí quando eu entrei aqui, estava adorando, milagres vão acontecer. Eu comecei a cantar: milagres vão acontecer, eu creio, Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: você vai pegar e vai falar, dá um abraço no seu irmão? Eu faço isso há bastante tempo já, gente. Então às vezes é meio que automático, né? Eu não posso, Senhor. Não posso. O que eu faço então? Ora para as pessoas serem curadas. Aí eu falo: oh, Jesus. Mas sabe o que tem acontecido? Se fosse só um ano atrás, eu nunca toparia. Porque eu acreditava que eu tinha que fazer isso. Mas agora eu entendo que a responsabilidade é do Senhor. E de que eu tenho que fazer quantas vezes for necessário, orar pelas pessoas quantas vezes for necessário. Porque é Ele que é responsável por realizar essas coisas. Aí você fala: Gustavo, mas então a minha reputação está em jogo, gente. Talvez você pode vir aqui e falar: olha, eu recebi uma oração sua e não aconteceu nada. Tá bom, amo você, você quer que eu ore por você de novo? Eu não vou parar de orar por você. Ah, mas eu fui lá e não aconteceu nada. Poxa, você vai desistir? Porque o Senhor não desistiu de mim, nem de você. Então a gente cria ídolos no nosso coração. A gente cria muitas vezes a resposta de Deus como ídolo. A gente pensa que Deus responder é a única coisa. E o relacionamento com Deus? E Deus não é um dicionário, Deus não é o Google. Deus, Ele quer ter um relacionamento. Enquanto você me conhece, eu vou me revelando a você. Você vai conhecendo quem eu sou, o meu caráter, a minha vontade, o meu amor. Você tem perguntas? Eu tenho as respostas, mas me conhece primeiro, diz o Senhor. É o oposto, você entende? Agora se a gente coloca lá: eu só vou na igreja para conhecer a resposta de Deus, esquece. O Senhor não está para dar respostas para mim e para a sua vida. O Evangelho não é desenhado para mim e para você como terapia. O Evangelho existe para revelar Jesus, a vontade do nosso Pai, para que a gente se relacionando, a gente fale: meu Deus, tem tanta coisa boa para viver, tem tanta pessoa para abençoar. A Bíblia não é um livro de psicologia. A Bíblia não é um livro terapêutico de respostas. A Bíblia é um livro de amor, é uma carta de amor que precisa de relacionamento. Pergunta, surgiu dúvida? Pergunta. Sabe o que isso tem a ver com vocação? Tudo. Porque esses 5 ministérios só podem ser exercidos com o conhecimento da palavra. Nós lemos aqui, e se você ler em 1 Coríntios 14, se você ler em Efésios 4, todos eles falam que é por um Espírito, é dado por um Espírito. O Espírito Santo não faz só você falar em línguas, o Espírito Santo fala ao seu coração e te ensina a tomar as melhores decisões. Eu amo vocês, eu vejo muitos de vocês tomando decisões que estão mostrando que vocês estão regredindo. Porque está faltando o Espírito Santo. É só o Espírito Santo. Nossa, Gustavo, então, agora eu estou com peso. Será que foi para mim que ele falou? Se você sentir no seu coração, conversa com alguém, se arrepende, e o Espírito Santo vai te dar a melhor decisão para você tomar. Agora não se abraça nesse sentimento e fica: ai,
Foi uma indireta para mim. Reage, ousadia, autoridade. Senhor, é para mim isso. Eu sei que eu tenho tomado decisões que não condizem com a tua palavra, Pai. Eu me arrependo, Senhor. E eu vou tomar nova atitude. Eu sei que o Senhor me capacita para tomar melhores decisões. É isso que eu e você queremos. Porque viver com fé, gente, viver pela fé é viver dando um passo no desconhecido, colocando a sua reputação em jogo. O último texto que eu quero ler com você está em Lucas 7. Ambá compartilhou comigo na hora do louvor e tem tudo a ver com isso. Nós temos que tomar cuidado, gente. Tomar muito cuidado com o tipo de fé que nós estamos nutrindo no nosso coração. É uma fé que precisa ver para aumentar, ou é uma fé que aumenta porque se relaciona com Deus? É uma fé que mesmo sem ver resultado fala: eu confio, então eu vou orar, então eu vou pregar, então eu vou me preparar, porque o Senhor está vindo, e quando Ele vir eu vou ser essa noiva que vou estar esperando por Ele no dia que Ele voltar. Ou você aqueles: eu preciso ver para crer. Enquanto eu não ver essas cadeiras cheias, eu não vou acreditar que Deus está nessa igreja. Enquanto eu não cantar essa música, eu não vou acreditar que Deus está ali. Enquanto eu não ver, esse pensamento não pertence aos filhos de Deus. Olha o que diz esse texto, Lucas 7, versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, foi a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Um escravo de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois eu não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se eu digo aos meus escravos: façam isto, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Repete comigo: admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Tanta coisa que a gente pode ver nesse texto. Mas a gente vê alguns amigos que não se importaram de colocar a reputação deles em jogo. É um oficial romano, são amigos de um oficial romano, que estão indo pedir para um rabi, para um judeu, escória, para ir fazer alguma coisa por ele. Jesus fala: eu vou. Quando aquele homem vê, eles vão até ele e falam assim: olha, você não pode, você nem é digno, não sou indigno de ter você na minha casa. Basta uma palavra sua, porque eu sei que eu estou debaixo de autoridade, e eu sei o que acontece quando eu estou debaixo de autoridade. Eu tenho autorização. Estar debaixo de autoridade é ter autorização. Olha que incrível isso, gente. Jesus fala, aqui não fala se eles eram conhecedores da lei, não fala se eles guardavam o sábado, não fala se eles faziam tudo certinho, se eles iam na sinagoga. Falam que eles foram e reconheceram a autoridade de Jesus. E quando eles reconheceram a autoridade de Jesus, tudo que está debaixo de Jesus, cura, libertação, paz, foi liberado para eles, porque eles estavam debaixo de autoridade.
Eles se colocaram. Eles precisavam se colocar? Não, eles eram romanos, maiores que os judeus. Mas ele falou: não, porque eu reconheço você, Jesus, eu me coloco debaixo de você. Eu reconheço a sua autoridade. Você imagina Jesus olhar um dia para mim e você e falar assim: estou admirado com a fé do Gustavo. Estou admirado que ele teve disposição para abrir mão da reputação, do que iam pensar dele, para se submeter a mim. Isso é muito difícil para a gente. Muito. Porque mexe com o nosso orgulho. Mexe com o que vão pensar da gente. E se Jesus pedisse para você só andar de preto até o último dia da sua vida? E se Jesus pedisse para você mudar para o Acre? E se Jesus pedisse para a partir de agora você viver com 20% do seu salário? E se Jesus pedisse para você trancar a sua faculdade? E se Jesus pedisse para você dar um abraço e um beijo no seu pai e na sua mãe toda vez que você entrasse em casa? E se Jesus pedisse para vocês ligar para as pessoas que você está brigado e pedir perdão para elas, mesmo elas estando erradas? E se Ele te pedisse para você ir atrás dos membros da sua família que um dia conheceram a Jesus e hoje não estão nem aí? Porque sabe, se vier um missionário aqui falar: vamos para a África, fazer uma lista, vai uns 20. Vamos plantar uma igreja na Eslováquia, vai ter mais uns 30. Na Europa, friozinho. Nós somos seletivos, você entende? Porque no final das contas nós estamos pensando: eu vou ser alguém. Ali eu vou pensar alguma coisa. Ali finalmente vai acontecer alguma coisa na minha vida. Esse é um pensamento falso. Esse é um pensamento que não traz honra e glória ao Senhor. Porque aquele centurião estava disposto a colocar em xeque tudo. E é interessante que não era só ele, eram os amigos dele também. Eles todos estavam tão convictos, falou: Jesus, nós nos submetemos a você. É só através do Espírito Santo que a gente vai experimentar essas coisas, gente. Submissão ao Espírito Santo. Submissão. Me coloco debaixo, Senhor. Mesmo sem merecer. Porque esse homem, ele falou que ele merecia, gente. Ele falou: eu não. O que ele falou, gente? Eu não mereço. Mas o merecimento dele não significou nada para Jesus, porque a minha e a sua capacidade não significam nada quando Jesus quer fazer alguma coisa. Ele viu o nosso coração, se submeteu, se colocou debaixo de autoridade, reconheceu que eu sou capaz de fazer isso na sua vida. Eu te abençoo, eu libero as coisas que eu tenho guardado para você. Mas por merecimento, você entende que não chega em lugar nenhum? Às vezes a gente pensa que a gente vai ser amado por Jesus porque a gente tem que merecer, porque eu tenho que ser mais bonito, porque eu tenho que ser mais bonita, porque eu tenho que conhecer mais a palavra, porque eu tenho que viver uma vida se estão 7 dias na semana, eu posso pecar só um dia. A gente coloca metas religiosas que nos afastam do amor de Jesus. Não estou falando para você ligar uma chave e viver na libertinagem, viver uma vida maluca. Estou falando para você viver uma vida com santo temor, de se submeter totalmente ao Senhor, como esse centurião fez. Eu coloco tudo, Senhor, debaixo, tudo. Não guardo nada. Não guardo nada para a minha vida, não guardo nada para o meu futuro, não guardo nada para a minha aposentadoria, não guardo nada. Eu entrego, Senhor. Eu entrego. Não vou me contaminar com essas coisas.
Tem muitos de nós, de nossa geração, sendo contaminados. E essa pequena contaminação é coisa assim, sabe? É uma gota para fazer com que a gente não se submeta mais. E aí a gente, quando tem uma oração dessa, de cura e de várias outras, a gente pensa: eu não mereço, eu não sou digno disso. Sendo que o Senhor está falando: você sempre foi, porque quando eu morri na cruz, eu escolhi você. Todos nós, gente, éramos pecadores e merecíamos a ira, merecíamos a condenação, merecíamos o inferno. Mas Jesus Cristo, por seu amor, grandioso amor, nos atraiu e fez com que a gente pudesse ser chamado agora de filho e de filha. Não sei se você sabe o que é ser filho e ser filha de um Deus maravilhoso. Eu estou descobrindo isso na minha vida. Mas eu quero trazer uma reflexão para você, para a gente encerrar. Simples. Não tem vida cristã sem o Espírito Santo. Desista. Poxa, pensei que ia sair daqui feliz, Gustavo. Você vai sair daqui feliz. Ainda mais se você entender que não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Estamos vivendo muito tempo, já não dá mais tempo. É urgente. É urgente, não porque eu pude falar para você: eis que estou à porta e bato. Jesus está voltando, você vai para o inferno. Jesus está voltando. Os sinais são claros. Mas eu não quero que você tenha medo de Jesus voltar e por isso você vai botar a sua casa em ordem. Eu quero que você tenha um tamanho amor por Jesus. Você fala: eu vou te conhecer todos os dias da minha vida, porque eu pertenço a ti. Eu pertenço. Minha vida está submissa ao Senhor. Submissa. Eu fiz essa minha entrega com Jesus 14 anos. 14 anos. Culto de sexta-feira à noite que não tinha ninguém na igreja. Eu fui e falei: Senhor, eu entrego, Pai. Eu entrego porque não tem mais, não entrava mais na minha cabeça ser crente e não experimentar essas coisas. Não entrava mais na minha cabeça ser crente e não ouvir a voz de Deus. Isso é loucura. Por que eu falo que eu sou crente? Não faz sentido para mim ouvir e cantar uma música que eu não quero viver. Não faz sentido. Com 14 anos eu tive esse... E aí foi quando o pastor Osmar, no culto de sexta-feira à noite, eu estava operando a mesa de som lá na sede. Aí ele falou: quem quer receber o Espírito Santo como Senhor da sua vida? Eu falei: eu quero. E eu fui lá, larguei a mesa de som e fui lá para frente. É o primeiro apelo que eu me lembro de ter ido. Não sei, quando criança eu não lembro de muita coisa quando eu era criança. E quando eu fui, eu lembro que um amigo meu orou por mim. E eu comecei a falar em línguas naquele dia. Nem tinha sido batizado nas águas ainda. Não estava entendendo o que estava acontecendo, mas eu estava experimentando. Eu não estava entendendo. A gente quer entender muito para experimentar. Experimenta, ora, se entrega, faz o compromisso antes de ver. O que vão pensar de mim? Faz o compromisso. O Senhor é fiel para cumprir. E daquele dia eu lembro do final do culto de pegar, sentar no colo do meu pai. Falar: pai, eu não sei o que aconteceu comigo. Ele me explicar: filho, você tem uma experiência com Deus e tal. Você falou em línguas e tal, releu o texto comigo e tudo mais. Aquele dia sentado no colo do meu pai, ele falou para mim assim: você quer entregar sua vida para Jesus, filho? Eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Em um mês e pouco depois eu me batizei nas águas. Aí você fala: Gustavo, você zerou, ficou perfeito? Não, muito pelo contrário. Mas eu tive uma convicção que até hoje no meu coração ela é inabalável, de que eu pertenço a Deus. Às vezes eu me esqueço, porque eu fico preocupado em ter bom desempenho, porque eu tenho que aprovar, tenho que agradar as pessoas, porque eu tenho que ser bom em blá 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 blá. Quando tudo dá errado, o Senhor me lembra: você é meu filho, eu tenho um caminho preparado para você. Eu tenho um chamado para você, tenho uma vocação para você. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu já te coloquei capacidades, já coloquei muito ouro dentro de você, para você poder abençoar as pessoas. E quando eu lembro disso, eu falo: obrigado, Senhor, porque não é porque eu mereço, mas é por causa do seu amor.
Você entende isso? Não é porque eu e você merecemos, mas é por causa do Espírito Santo. Eu não contei a minha experiência para que você fale ou compare a sua experiência com a minha. Essa é a minha experiência, você não vai ter outra igual, você vai ter a sua. Mas eu quero te perguntar, você já teve a sua, de se render? Isso não acontece só em acampamento, isso acontece num coração contrito e quebrantado, que se coloca no lugar, Senhor, eu sou pó, e ao pó eu vou voltar, Senhor. Mas essa vida que eu vou viver aqui, eu vou viver para brilhar a Tua luz, para ser sal na terra, ser luz do mundo, Senhor. Vou orar para curar as pessoas, vou ver milagres acontecendo, Senhor. Eu vou ensinar, eu vou doar a minha vida para algo maior. Esse é o chamado para a gente jovem. Não é ser rico e com 60 anos se aposentar, esquece. Você vai chegar com 60 anos triste. Viva a sua vida de uma maneira que você possa olhar para trás e falar assim: Jesus esteve comigo ao longo da minha vida, e hoje eu posso experimentar e agradecer ao Senhor, porque Ele proveu tudo. Que a Bíblia fala que aquele que o Senhor envia, Ele provê junto, é a responsabilidade dEle. Você não prefere ser enviado e Deus falar assim: olha, por onde você está indo eu vou prover tudo? Eu vou abrir as portas da sua faculdade, eu vou abrir a porta do seu namoro, do seu casamento, eu vou abrir a porta do seu trabalho, eu vou abrir porta. Para de ter medo e voltar a ter pensamentos e práticas que não pertencem mais a você. Está vendo como a gente é tentado a voltar a relacionamentos antigos, a padrões de pensamento antigos. A gente começa a voltar. Ah, porque no culto passado não foi igual ao culto retrasado. Ah, porque a célula dessa semana não foi igual a célula da semana passada. Ah, porque essa semana não foi igual a semana passada. E a gente vive de passado. A gente não vive falando: Senhor, o Senhor tem promessas para mim, o Senhor me deu sementes. Sementes crescem para o futuro, gente. Sementes não crescem para trás. A semente que você está plantando hoje vai crescer no futuro. Qual semente eu e você estamos plantando? De convicção, de dons, de relacionamento com o Espírito Santo. Vocês são missionários, gente. E missionário não quer dizer que você vai ser enviado para o caramba. Você pode ser enviado para onde Deus quer que você vá, mas você é missionário porque você carrega a mensagem de Cristo para levar para outras pessoas. Qual semente eu e você estamos plantando? A semente do conforto, do comodismo, ou a semente da fé, igual esse centurião que falou: eu vou lá, eu vou dar tudo, eu não mereço, mas eu vou acreditar e vou me submeter ao Senhor. Eu quero ser esse centurião, gente. Eu quero ser esses amigos que o Senhor olhou e falou assim: que fé admirável, que fé admirável, porque Ele confia em mim. Deixa eu falar, olha aqui para mim. Jesus confia em você. Jesus confia em você. Ele não está triste pelos erros que você cometeu. Ele não está esperando para arriscar o seu nome do livro da vida. Ele não está esperando para te tirar do seu ministério, te tirar da sua ocupação. Ele não está esperando para jogar e brilhar a luz e vir os seus pecados à tona. Ele está te esperando para você chegar aos pés dele e falar: Senhor, aqui é o lugar que eu nunca deveria ter saído na minha vida, Pai. Este é o lugar que eu pertenço. E as nossas falhas ministeriais, e as nossas falhas nas palavras. Quem nunca se arrependeu de ter falado uma palavra? E as nossas falhas de comportamento, e as mentiras que nós falamos. O Senhor sabe de tudo. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conhece, Senhor. Mas nada disso é o bastante para Ele rejeitar eu e você, porque o Senhor nunca nos rejeita. Agora, se eu não quero viver uma vida do Espírito Santo, se eu quero rejeitar o Espírito Santo, se eu quero rejeitar essa submissão, aí é uma outra vida, que aí não está escrito nesse livro da vida, está escrito em outros livros talvez, mas a história desse livro aqui de vida está para aqueles que falaram: Senhor, eu me submeto a Ti completamente. Faz sentido isso para você? A gente tinha outro esboço, tinha outro caminho. Estou falando do meu coração aqui para vocês.
Porque eu creio que, como eu disse, já está na hora. Já está na hora da gente viver um outro tipo de evangelho. Já está na hora da gente chacoalhar as coisas. Pedir, Senhor, chacoalha a gente espiritualmente, para que caia tudo aquilo que não pertence a Ti. Mas Gustavo, eu ainda sou muito preso a isso. Sou muito preso a esse pensamento. O Senhor quer te libertar hoje. Mas o primeiro passo é você reconhecer: eu penso isso, eu penso que eu tenho que merecer. Reconhece isso e o Espírito Santo vai quebrar isso essa noite. Não sou eu que vou fazer isso, nem a banda que vai fazer isso. É o Senhor que já está fazendo isso no seu coração. Posso pedir para você ficar em pé no seu lugar para a gente orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos e você faça a pergunta para o Senhor hoje. Qual que é o apelo que você tem que fazer para você mesmo hoje? Qual que é o desafio que você mesmo tem que fazer para você mesmo, para você ir na frente e se entregar e se arrepender? Qual que é o seu próprio apelo? Às vezes é o apelo da imagem. Galera mais jovem, deixa eu falar para vocês, agora é o momento de vocês serem apaixonados por Jesus, não é depois. Se preocupar com a imagem agora é semear numa terra que não vai dar fruto nenhum. Se preocupe em conhecer a Jesus. Se preocupe em conhecer a Jesus. Qual é o apelo que você tem no seu coração hoje? Qual que é o ídolo que você precisa quebrar no seu coração hoje? Qual que é o altar que você precisa destruir hoje no seu coração? Eu queria que você, de olhos fechados mesmo, você prestasse atenção numa história. Existia um rei na Bíblia chamado Manassés. Este rei fez o que não era bom diante do Senhor. Ele construiu vários altares a outros deuses, onde deveria só adorar a Deus, ele construiu vários outros altares. E o que aconteceu foi que Deus não estava mais com Manassés. Veio um povo e aprisionou Manassés, colocou prisões nele. E lá na prisão, esse rei chamado Manassés, ele se arrepende. Ele volta para ajudar. Quando ele se arrepende, Deus faz com que esse povo que aprisionou ele, liberte ele. E ele volta para a cidade dele. E quando ele volta, ele fala: olha povo, todo mundo agora vai adorar ao único Deus. Está vendo todos esses outros deuses aí que eu coloquei? Então, vocês só podem adorar a um Deus agora. Sabe o que o povo fez? O povo obedeceu uma ordem, mas o povo não estava com o coração lá. A Bíblia diz, 1 Reis 22, que aquele povo começou a oferecer sacrifícios para Deus no altar de outros ídolos. E o que acontece é que na Bíblia diz que o Senhor não receberia sacrifício feito no altar de outros deuses. Então aquele povo estava se esforçando para fazer sacrifício, mas nada mudava. Por quê? Porque eles estavam consagrando no lugar errado. Eles não tinham destruído totalmente os ídolos no seu coração. Às vezes, o que o Senhor coloca no meu coração é isso. Tem jovens aqui, adolescentes aqui, que estão querendo adorar a Deus, mas não destruíram de uma vez por todas os altares. Relacionamentos antigos sustentando relacionamentos antigos, sustentando pecados antigos,
dizendo para você mesmo: ah, isso não é tão ruim, não estou vendo consequência. Consequência não vem agora, vem depois. E o Senhor quer te libertar nessa noite. Quer que você destrua esses altares, porque o único trono de louvores que deve ser realizado é aquele para adorar ao Senhor. Então, se você precisa dessa oração, você precisa falar: Gustavo, eu preciso quebrar esses ídolos na minha vida, porque eu tenho sido uma pessoa idólatra. Eu não preciso explicar mais, você sabe. Eu tenho sido uma pessoa idólatra. E como nós lemos em 1 Coríntios 12, ídolos mudos são o oposto do Espírito Santo. Não dá para experimentar o Espírito Santo adorando a outros ídolos.